Construído entre o final do século XIX e início do século XX, foi o maior hospital para tratamento de tuberculose do Império Alemão. Porém, devido ao cenário caótico que se desenrolava no campo político, econômico e social europeu, acabando na eclosão de 2 guerras mundiais, passou também a atender os soldados feridos nos campos de batalha. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a consequente divisão da Alemanha, passou para as mãos do Exército Vermelho, tornando-se o maior hospital soviético fora do território russo, quando foi abandonado em 1995, tendo algumas partes de suas instalações intocadas por quase 25 anos. A peste branca, tísica pulmonar ou doença do peito, como era chamada a tuberculose no século passado, estava assolando a Europa. A doença, que era altamente contagiosa, recaiu principalmente sobre os trabalhadores do fim do século XIX. Após a unificação político-territorial alemã, em 1871, houve um processo rápido de industrialização no país. Em busca de oportunidades melhores, a população camponesa migrou para as cidades, as quais não estavam preparadas para atender uma demanda tão grande de novos moradores. Novas moradias foram sendo construídas uma encostadas às outras, lugares estreitos, onde mal entrava a luz do sol, membros de uma ou mais famílias, todos juntos em um espaço diminuto, úmido e frio, tudo isso somado ao trabalho árduo, alimentação deficiente e pouca higiene, era um campo fértil para a disseminação da tuberculose. O que não tardou a acontecer, rapidamente a doença pulmonar se alastrou entre os trabalhadores e seus familiares. Antes da descoberta dos antibióticos e quimioterápicos, queriam finalmente trazer a cura da tuberculose a partir da década de 40, o tratamento para os infectados era a internação em sanatórios, onde teriam um repouso total sob climas amenos, ar puro, além de exposição ao sol e boa alimentação. Porém, além de não terem condições suficientes para pagar por consultas médicas, o local onde o trabalhador alemão vivia estava aquém das condições ideais para combater a doença. Mas isso mudou após a implantação de um sistema de seguros obrigatórios para os trabalhadores alemães no ano de 1887. Por meio desse dispositivo, todo trabalhador que fosse segurado teria direito a consultas e, caso diagnosticado com a doença pulmonar, teria internação garantida para o tratamento em um novo complexo hospitalar que estava sendo construído ao sul de Berlim, o Billet Herstatlen. Em 1898, o Landesversicherungsanstalt, ou Companhia de Seguros do Estado, adquiriu cerca de 200 hectares ao sul de Berlim, na cidade de Belitz, para a construção de um sanatório para tratamento de doenças pulmonares. Quando foi ocupado pela primeira vez na primavera de 1902, o recém-construído sanatório tinha capacidade para 600 leitos, mas devido ao aumento dos casos de tuberculose nos anos subsequentes, novas alas foram integradas. Em 1904, a seguradora estatal alemã viu a necessidade da construção de novos pavilhões, que passaram a ser levantados na primavera de 1905, contando com um adicional de mais 600 camas para os enfermos. Além dos pavilhões, havia os salões de repouso para que os pacientes pudessem ficar deitados ao ar livre como parte do tratamento. Os quartos grandes e espaçosos, salas bem iluminadas, higiene impecável e até 5 refeições por dia era uma realidade com a qual os enfermos vítimas da tuberculose que eram internados aqui não estavam acostumados. Portanto, para poder manter toda essa estrutura funcionando corretamente e ao mesmo tempo dar conta do número grande de novos doentes que iam chegando, uma rede de abastecimento foi adicionada. Com açougues, padarias, sapatarias, restaurante e até um posto de correio, ao total cerca de 60 edifícios faziam parte do grande complexo hospitalar, incluindo uma usina de cogeração combinando calor e energia para o núcleo do hospital, sendo a primeira do tipo a ser construída na Alemanha. Desta forma, cada edifício era abastecido individualmente com calor, eletricidade e água potável. Os cuidados no complexo hospitalar de Billet Herstatlen não se limitavam apenas ao corpo, mas também se estendiam até o espiritual, com a construção de uma igreja para os doentes, com cultos alternados entre católicos e protestantes, um espaço que atendia até 200 fiéis. A partir de julho de 1914, o sanatório deixou de atender as vítimas da tuberculose para atender os soldados feridos na Primeira Guerra Mundial, vítimas das primeiras metralhadoras e do temido gás mostarda. Entre os combatentes que estiveram internados em Billet Herstatlen estavam um jovem soldado que havia sido ferido na perna durante a Batalha de Somme, na França, em outubro de 1916. Era Adolf Hitler. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 12 mil soldados foram atendidos ali. Em 1920, o hospital voltou à sua configuração original para o atendimento de doenças pulmonares. Porém, nos 3 anos seguintes, apenas mulheres foram admitidas no sanatório. Os homens foram enviados para outros sanatórios à beira-mar ou nas montanhas, voltando a ser readmitidos em 1924. Em 1943, começaram a ser desenvolvidos os primeiros antibióticos que iriam mudar a forma de tratar a tuberculose. Ou seja, o tratamento como era realizado ao estilo Billet Herstatlen
havia se tornado obsoleto. Após a invasão da Alemanha pelos aliados e sua divisão ao fim da Segunda Guerra Mundial, o complexo hospitalar passou para as mãos do Exército Vermelho, que a partir de 1950 o transformou em seu maior hospital fora da União Soviética. Em novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética, Belitz teve seus últimos hóspedes proeminentes. Era um casal Henrik Honecker e sua esposa Margot Honecker. O ex-chefe de Estado da Alemanha Oriental estava sob acusação de ter dado ordens para que qualquer um que tentasse pular o muro que dividia a capital alemã fosse alvejado, e por conta disso muitos foram mortos na tentativa de fuga. Honecker chegou a ficar preso, mas refugiou-se com sua esposa em Belitz e depois Moscou. Porém, após o fim da União Soviética, foi extraditado para Berlim, onde foi julgado e preso novamente. Contudo, devido a um câncer terminal, foi solto, vindo a falecer em seu exílio no Chile. Por um curto período, foi cogitada a ideia de manter uma parte do antigo sanatório como um hospital infanto-germano-russo, já que mais de 800 crianças vítimas do desastre de Chernobyl haviam sido mandadas para lá. Todavia, de nada resultou os planos e o hospital foi abandonado pelos soviéticos em 1995. Relegadas ao abandono, algumas partes do complexo de Belitz entraram na rota dos exploradores urbanos e dos vândalos, que depredaram parte das antigas instalações. Atualmente, algumas seções do hospital ainda estão em funcionamento, como o Centro de Recuperação Neurológica e de Atendimento para os Pacientes Vítimas de Parkinson. Já o restante do complexo continua fechado, com exceção dos tours guiados. Por conta de sua história e atmosfera um tanto sombria, Belitz-Hallstatten foi cenário para algumas produções artísticas, como os filmes O Pianista, Operação Valkyria, A Cure for Wellness e a banda alemã Rammstein, que gravou o clipe da música My Heart's Brennt no local. Em 2015, foi inaugurada uma passarela com quase 20 metros de altura, por meio da qual os turistas podem fazer um passeio literalmente pela copa das árvores, tendo uma visão privilegiada dos antigos edifícios de Belitz. Em seus mais de 120 anos de história, Belitz-Hallstatten passou por pandemias, guerras, mudanças políticas e tecnológicas, resistindo ao tempo e causando uma mistura de sentimentos em quem visita suas antigas instalações.